Fale, meu povo! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo neste um pouco chateado canal Léo Brasil aqui. Estou aqui hoje, meus amigos, para conversar com vocês sobre este jogo aí entre Galo e Flamengo. Normalmente eu não faço, esse tipo de vídeo depois, principalmente quando o jogo é domingo, na segunda e tal, mas hoje eu senti um pouco de necessidade de vir aqui trocar uma ideia com vocês mesmo e tal, sabe, bater esse papo aí sobre esse jogo do Galo contra o Flamengo e trazer algumas coisas, alguns pontos de vista que muitas vezes a gente não consegue trazer ali no pós-jogo direto, ou então até prefere trazer depois aí com a cabeça mais tranquila. Então, quero trazer algumas coisas de visão para vocês, tá? Eu vou falar sobre alguns tópicos importantes do jogo, na minha humilde opinião, né? E a caixa de comentários está aí à disposição, porque eu quero saber a opinião de vocês também sobre as questões do jogo, tá? Vou elencar aqui algumas coisas que que a gente tem que colocar em consideração por ordem de importância. No meu ponto, claro, que é minha opinião, no meu ponto de vista, colocar da menos importante para mais importante, em algumas questões ali que a gente precisa evoluir, melhorar, porque tá ruim, tá difícil, tem algumas coisas que precisam realmente serem revistas, tá? Primeiramente eu quero deixar bem claro que, tem gente que tá tratando esse jogo como se fosse o fim do mundo e nós perdemos de 1-0 pro Flamengo no Maracanã lotado, tá? Então, enfim, a gente tem que começar a rever um pouquinho aí para não ser esse time de torcedor que se acha pra caramba. Não, a gente tava jogando na casa do adversário, contra um adversário forte, de mesma grandeza aí do Atlético, e foi um jogo que ficou 1-0 num gol de bola parado. Então não é o fim do mundo. O Galo fez uma partida bem legal no primeiro tempo, no segundo tempo perdeu bastante de força, e isso tudo tem uma explicação. E eu vou começar com o primeiro tópico, como eu falei, do menos importante para o mais importante no meu ponto de vista, de acordo com a hierarquia do que eu acredito que o atleticano tem que analisar. Primeiramente eu vou começar pelo Cuca, que para mim aí é o menos responsável, mas não é isento de responsabilidade sobre esses resultados ruins que o Galo vem tendo nos últimos jogos. 4 derrotas aí em 5 jogos, só venceu o jogo em casa, fora de casa contra o Bucaramanga. Depois perdeu todos os outros jogos aí, fez umas atuações razoáveis e ruins em vários jogos. Contra o Bahia, por exemplo, o Cuca falou que foi uma boa atuação. Eu achei uma atuação bem razoável para ruim, e não é por causa do 2-1, do placar, mas enfim, o Cuca acabou mencionando esse jogo aí e tudo mais. E, cara, eu não isento com o treinador. Claro, eu acho ele o menos responsável de todos pelas atuações do Atlético, mas não tiro a responsabilidade do treinador. Algumas coisas a gente tem que ponderar sobre o Cuca. Primeiramente, eu acredito que taticamente ele é um ótimo treinador, tá? Prova disso é que ele conseguiu armar o time muito bem contra o Flamengo. O Flamengo basicamente não teve grandes oportunidades de gol nesse jogo, mesmo jogando em casa com um time muito superior, um elenco, muito superior. O Flamengo não teve grandes oportunidades. Se eu não me engano, inclusive, o Flamengo só teve a oportunidade mesmo clara do gol, tá? Se eu não tiver enganado, porque eu não tô com os números aqui, só tô puxando pela memória. É mais um bate-papo mesmo, não vou ficar caçando número não. Mas o Cuca, ele tem que rever alguns conceitos dele com relação a algumas coisas. Não contra o estilo, eu acho que tecnicamente e taticamente ele é muito inteligente, mas algumas coisas ele precisa rever. Por exemplo, a questão de substituições. Eu sei que o Atlético não tem elenco, o Cuca sabe muito bem disso, mas tem alguns jogadores, Cuca, que não adianta ficar insistindo. Não adianta ficar insistindo, sabe? Não adianta insistir com o Júnior Santos, não adianta insistir com o Bernard. Neste momento, não. Pode ser que no futuro eles evoluam e melhorem o seu futebol. Pode até acontecer, o futebol tem essas coisas, mas agora, jogos importantes como esse, o próximo jogo contra o próprio Flamengo lá, Cuca, poupa a gente de Bernard e de Júnior Santos, porque não tá dando certo. Toda vez que eles entram ali, eles não estão agregando ao time. Então, obviamente eu tô falando isso com a dor no coração, principalmente com relação ao Bernard, que eu gosto muito dele, mas, não dá. Já tem muito tempo, desde o início do ano, os caras não estão rendendo, e ainda insistem em colocar, mas é o que eu tenho. Eu sei disso, por isso que eu coloco você em último lugar aqui nas questões, porque se não tivesse mais gente no elenco, talvez você não utilizasse esses jogadores.
Mas, cara, no conceito do jogo que tava, eu sei que a gente não tem as peças ideais, não tem meio campo, mas era entre Bernard, né? Primeiro, eu não tiraria o Gabriel Menino, tá? Deixaria o Gabriel Menino mesmo com a situação para não colocar o Bernard. E se tivesse que fazer modificação, que modificasse algumas posições lá na frente. João Marcelo, por exemplo, colocar lá no ataque. Eu sei que ele não tá fazendo um grande futebol, mas entre o Bernard e o João Marcelo, entre o Júnior Santos e o Marcelo, eu prefiro o João Marcelo, né? Rony titular, não dá, Cuca, não dá, me desculpa. Eu sei que o Rony é muito. Eu não tô falando, eu já falei várias vezes, eu não tenho nada de contra o Rony com relação ao que ele fez, eu acho que ele fez o certo, então não envolve isso. Mas desde que o Rony chegou, ele é um jogador com muita vontade e pouca bola, sabe? Não pode. Já vou falar dos jogadores, mas o Cuca, tem jogador também que tá na titularidade que você podia rever um pouco esse conceito deles aí, tá? Num conceito geral, assim, o Cuca, eu não consigo, assim como muita gente faz, eu sei que tem gente que reclama, o Cuca deveria extrair mais e tudo mais, gente, eu entendo a visão da galera aí, de alguns que são contra, tudo bem você ter essa visão, mas pra mim, eu, Léo, não consigo, na minha ideia de futebol, no meu conceito de futebol, de um time grande, de um time que briga por títulos, ou brigaria por títulos, eu não consigo colocar a culpa máxima no treinador, fazer igual muita gente, fora a Cuca, já tá na hora de trocar treinador. Eu não consigo fazer isso, sendo que o Cuca não tem jogadores à disposição, como ele vem pedindo desde janeiro. E por que eu não tenho coragem de fazer isso? Porque desde lá atrás, desde o Cudê ali atrás, né, que já passou Cudê, já passou Felipão, já passou Milito, o próprio Cuca, antes do Cudê, também teve o mesmo problema. Os caras estão pedindo reforço e não estão recebendo. Então a gente está queimando o treinador sem ele ter a possibilidade, o tempo necessário para poder desenvolver um trabalho e muito menos o elenco. Vai chegar outro treinador aqui e vai ter o mesmo problema. A gente vai ficar pedindo cabeça de treinador até quando? Né? Então, desculpa aí a galera que é contra, que acha que mudar de treinador vai resolver. Eu não vejo isso acontecer. Falei isso no ano passado com o Milito e tô repetindo agora. Enquanto o Atlético não entregar um elenco bom para um treinador, eu não tenho coragem de queimar o treinador. A partir do momento que o Atlético entregar um elenco decente para o treinador, aí eu vou falar que realmente o problema é o treinador. Mas eu não consigo falar disso, tá? E aí nos leva ao segundo tópico, né? Que eu acabei até me mesclando alguns aí para cima, mas vamos para o segundo tópico, que para mim aí a responsabilidade acima do Cuca de todos esses resultados, não só esse contra o Flamengo, mas de todos que vem acontecendo, jogadores, cara. Porque tem coisas que estão acontecendo no Galo que são bizarras. Nesse jogo de hoje nós tivemos o Hulk, que toda vez é fominha aí, vai para cima e tenta fazer gol, tentando dar passe para cara mal posicionado, a bola caindo na perna boa. Sabe, o Hulk fez uma partida muito ruim contra o Flamengo. Infelizmente, né, eu sou super fã do Hulk, então eu fico à vontade de falar. E, ficar brigando com a arbitragem. Ele realmente fez a falta, a bola bateu no braço dele, socar a bola no chão e tomar cartão amarelo bobo. Quer dizer, Hulk, você é meu ídolo, velho, mas não dá. Esse tipo de coisa, esse tipo de ação não dá. E agora eu quero chamar a atenção porque mais me deixou embasbacado neste jogo, tá? Isso aqui, gente. Isso aqui, pra quem não entende, pra quem não viu, né? Pra quem não sabe o que é isso aqui é a visão do Rony na hora que ele perdeu este gol. E pra mim, o Julião até falou, não, do Hulk foi pior. Discordo completamente. Porque pior do que isso aqui eu não acho possível. Só se o cara tivesse debaixo do gol sem ninguém chutar as portas. Sabe? Você tem um gol inteiro aberto, o cara não tinha ninguém, dava pra carregar a bola e ajeitar o corpo, dava pra você chutar reto, era só chutar de bico. Olha a posição que o Rony tá, não tinha erro, era chutar reto de bico. A estilo da Maravilha, né? Como diria o da grande Dadaí, não existe gol feio, feio é não fazer o gol. E o nosso querido Rony conseguiu. Porque ali, vocês estão vendo ali debaixo do gol, não é o goleiro, tá, gente? Só pra deixar claro, esse cara que tá debaixo do gol é o Varela, é o lateral do Flamengo, que se movimentou pro lado esquerdo para tentar ali fazer o bloqueio com esse gol inteiro aberto, né? Você tem a opção de chutar forte em cima do zagueiro, você tem do lateral aí no caso, né? Você tem a opção de chutar de bico reto, você tem um gol inteiro aberto, um gol de, sei lá, 3 metros de
de largura, se eu não me engano, 4, 5, não lembro quantos metros tem um gol. Mas isso aqui não tem condição, gente. Não tem condição, sabe? Não é o primeiro. O Rony já teve aí, a última vez que eu peguei os números do Rony, ele tinha, se eu não me engano, 90 chute a gol, com 30, 40, 30, 35 na reta do gol. Então é um absurdo. Pra quem não sabe como esse lance se concluiu, ele chutou essa bolinha pra fora, ali do lado esquerdo do gol, né? Direito aí pra vocês que estão vendo de frente. Na direção ali onde o Varela está se locomovendo, essa bola é até pra fora, o Varela foi lá e tirou. Ele realmente errou o gol ali, ia chutar a bola ali na reta da trave esquerda do goleiro. Que no caso tá sem goleiro, porque o goleiro já tinha ficado pra trás, tá, gente? Pra quem não sabe, não lembra desse lance. Então me desculpa, como é que eu, por exemplo, vou colocar a culpa no Cuca, sendo que ele treina os caras, a gente vê os lances. Vocês podem pegar aí os vídeos pré-jogo contra o Flamengo, vocês vão ver os caras acertando tudo que é tipo de gol. Sabe, a Galo TV postando aí vídeo a roda dos caras treinando e acertando gol. Aí chega na hora do jogo, um lance desse aqui, simples, escolinha ser obrigado a acertar. Um jogador que ganha 1.200.000, 1.300.000 não acerta o gol desse jeito. E aí eu vou culpar o Cuca treina o cara para fazer. O lance acontece, a tática funciona para o lance acontecer. Tem outra coisa também do Cuca que eu esqueci de falar. As jogadas do Atlético estão muito mal trabalhadas, tá, Cuca? Eu esqueci de falar isso. Nesse jogo, misericórdia, lance de escanteio rasteiro. Não sei quais foram as ideias, mas muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Não sei se é os jogadores que executaram errado ou se a ideia da jogada é que foi errada. Mas que foi ruim, foi. Antes que eu me esqueça, para não falar que o Cuca foi tudo brilhante, tá? Porque eu tô aqui trazendo para vocês pontos de vista, né? E por mais que eu critique o Cuca, de novo, não, o Cuca para mim é o menos responsável, não quero que ele saia. O Cuca ia fazer o que nesse lance aqui? Chegar ali e falar, Rony, peraí que eu vou te mostrar como é que faz e chutar pro gol? Não tem como. Os atacantes do Atlético têm que começar a acertar mais o gol. Sabe, eu não tenho uma explicação lógica para um cara acertar, para o cara errar um gol desse. Você vê, não tinha ninguém, o zagueiro mais próximo do Rony tava atrás ali na esquerda, olha a distância, gente. Então assim, eu não tenho o que falar, sabe, eu não sei como explicar e como colocar aí a responsabilidade para cima do Cuca, depois de ver esses lances aqui, que me desculpa, o Rony não pode perder um lance desse, é inadmissível. E aí nós temos outros jogadores que não agregam, como eu falei, com relação ao Júnior Santos. Cara, eu fiquei com inveja do banco do Flamengo entrando. Saiu um jogador bom, entrava outro jogador bom, velho. E a gente ali, cara, é inacreditável. Eles tiraram a Rascaeta pra colocar o menino lá que tá arrebentando. E aí a gente tem que tirar o Hulk não, porque o Hulk nem saiu. A gente tem que tirar ali os jogadores de ataque. Coelho, a gente tava voltando de lesão, tem que tirar o Coelho, que era o melhor em campo, disparadamente, para poder colocar Bernard, Júnior Santos. Porra, mano, é dureza, viu? Difícil demais, a gente não tem ali, é claro, isso aqui vai cair no tópico 1, mas, pô, jogadores precisam dar mais, né? Júnior Santos tá devendo muito, a contratação mais cara. Bernard foi erguido pela torcida, também tá devendo. Sabe, difícil demais, tá precisando mostrar mais. A gente tem ali também, a gente não tem lateral esquerdo, mas é o tópico para depois. Na lateral esquerda foi o Scarpa, e eu vou falar do Scarpa aqui, porque o Scarpa para mim jogou muito bem. A galera tá criticando o Scarpa, mas para mim o Scarpa jogou muito bem essa partida. Criou lances, ajudou na defesa, e ele não é lateral esquerdo de novo. Mas aí isso mostra mais uma vez que o Cuca não confia nos caras que estão ali. Né, Caio, o Cuca pediu o Caio, o Cuca não pediu o Caio, eu já falei. Quem tá falando isso aí é fake news, tá viajando na maionese. O Caio veio numa transação de troca ali, e uma troca muito mal feita, diga-se de passagem, né? Que nós mandamos o Fux, trouxemos o Caio, o Fux tá lá querendo ficar, sendo titular do Palmeiras, e o Caio tá aí existindo, né? E o pior é que o Caio fez uma partida razoável no último jogo. Até achei que ele poderia jogar esse, mas o Cuca não confia no futebol dele, não confia no futebol do Vitor Hugo também, e não tá certo, pô, não foram pedidos do treinador, foi o que foi dado a ele. O Vitor Hugo foi pedido do Cuca, não foi, gente. Foi o que foi oferecido. Tem esses zagueiros aqui, quem que sobrou? Esse aqui eu conheço, traz ele então, já que é o que tem. E tá sendo assim a vida no Atlético. Futebol não tem investimento, não tem.
Vocês podem pegar ali que das 12 contratações do Atlético para esse ano, pelo menos 7 ou 8 foram de graça. Vieram sem ter que pagar nada pro clube. Aí você tem que pagar luvas, tem que pagar salário alto, né? O Atlético não sabe negociar, não sabe correr atrás, mas aí traz esses jogadores de graça aí e não rendem. Não rendem. E é isso. O Cuca não tem banco. Não tem banco, não tem jogadores. E aí a gente vai pro top 1 para mim de novo, que é o elenco do Atlético, né? A questão ali da direção de futebol, direção financeira do Atlético, que simplesmente estão lixando-se para o futebol, né? A gente está aí até agora na iminência de vir um volante. E me desculpa, não adianta. O volante, nós estamos correndo atrás, é o planejamento. Esse planejamento está pífio, está horrível, está pequeno. Um planejamento extremamente atrasado. Esse volante não tinha que estar sendo contratado agora. Eu falei isso há meses atrás. Esse volante ele tinha que estar sendo contratado era antes da parada, para quando chegasse no final da parada o Cuca pudesse treinar aí os 12, 13 dias que ele teve com esse cara já em campo, com esse cara já no time agregado. Mas não, o Atlético é tudo atrasado, é tudo lento. E não só o volante ali, porque, eu acho que o menor problema nesse jogo contra o Flamengo foi o volante, porque o Alan Franco fez um partidaço, jogou muito bem de novo. O Fausto Vera aí, que a gente tava com complicação com ele, também no meu ponto de vista fez uma partida ok, sabe? Mas é importante ter esse volante. Só que, a gente não tem o volante, a gente não tem o lateral esquerdo, né? Porque no momento você tem que usar o Scarpa, é outro grito que o Cuca dá pra diretoria. Não tem o lateral esquerdo. E fora o meio armador, que eu nem falo mais, porque, né, não tem. Ponto positivo também, estreia do Biel. Gostei da estreia dele, achei um jogador de personalidade, foi pra cima, tentou, chutou no gol, né? Um dos chutes a gol ali no segundo tempo foi justamente ele que fez, né? E o Coelho, melhor do Galo disparado, e olha que tá voltando de lesão. Mas o Coelho, assim, absurdo. Pegava a bola, passava no meio de 2, 3 jogadores do Flamengo, assim, com uma vontade, uma entrega. Cara, Coelho, técnica e vontade, eu estou vendo hoje nos pés de Coelho. Diferenciado, Coelho. O time é outro quando ele está em campo. Coelho saiu, o time perdeu 80% das capacidades ofensivas. Sabe? Então, é outro jogador aí que o Atlético tem que cuidar muito bem. E se esse jogador machucar, e obviamente eu fico receoso porque os bons jogadores o Galo se desfaz, né? Hoje era um jogo ótimo pro Rubens estar em campo. Roubada de bola alta ali, tentativa de gol. O Rubens faria uma partida espetacular, mas tá vendido, né? Não tem mais o Rubens. É uma partida ideal para ele ali na segunda volância. Mas paciência, né? Então, eu sei que é chato, é repetitivo, mas eu tenho que falar. Mais uma vez aí, planejamento do Atlético, a diretoria, e exercendo mais uma vez uma postura negativa para o futebol do Galo. E é isso, infelizmente aí uma derrota, mas como eu disse, não é uma derrota vergonhosa. Acho que 1-0 no Maracanã lotado, jogo valendo 3 pontos contra um time de igual grandeza que é o Flamengo, que tem um elenco melhor hoje, muito melhor hoje do que o do Galo, né? A camisa não entra em campo, mas o Atlético hoje fez uma partida até ok. Só que, mais uma vez, a gente está sofrendo, porque uma coisa é você fazer essa partida contra o Flamengo. Se o Galo faz essa partida contra outros times, talvez trouxesse a vitória aí, não perderíamos pontos tão estranhos. Só que essa partida, assim, pelo menos da parte ali de trás, porque quando você vai pegar aquela parte da frente ali, os caras têm... Essa partida que o Galo fez hoje com os atacantes, péssimo. Os atacantes foram mal, especialmente o Hulk e o Rony. Né? O Hulk por um motivo e o Rony por outro, mas é inacreditável aí, a gente tá sem os caras para poder fazer o gol. E no mais, gente, agora é torcer para o Cuca conseguir fazer as correções, achar uma solução pro jogo da Copa do Brasil aí, que é na quinta-feira. Claro, a gente vai estar ao vivo fazendo a transmissão para vocês, que só os canais aqui é Galo sabem fazer. Tá certo? Bom, eu agradeço a quem me ouviu aí nesse desabafo pós-jogo, né? Trazendo aí um ponto de vista meu. Espero que respeitem aí também, assim como eu respeito de você. Se você concorda ou discorda, você pode colocar na nossa caixa de comentários aí, obviamente, sempre com o máximo de
ponderação possível nas palavras, né, pra gente poder ter um debate de alto nível aí, como essa galera sabe fazer, tá certo? Parabéns ao Flamengo pela vitória, merecida, jogou muito bem também o adversário, a gente não pode vencer. Eu trouxe aqui os pontos do Galo, mas o Flamengo também fez uma excelente partida, uma boa partida. Eu acho que o Flamengo até consegue jogar melhor, especialmente no campo ofensivo, mas criou mais, teve mais a posse de bola, o Galo foi mais reativo, o Flamengo mais proativo, e foi uma partida bastante interessante, tá? Foi uma partida boa, no frigir dos ovos, pelo que os dois times têm à disposição, o Galo jogou bastante bem e o Flamengo também fez uma partida bastante interessante, foi um clássico muito bom. Se você ficou até aqui, muito obrigado, não esquece de deixar aquele like para dar aquela força para o nosso conteúdo e também inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito e venha fazer parte desta maravilhosa família Galo React, canal feito pelo atleticano para todas as torcidas, especialmente para você. Muito obrigado, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu e falou! Galo, Galo!